Olá, hoje vamos falar sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implantado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território do Brasil, pertencente a Portugal, foi dividido em faixas e concedida aos nobres de confiança do rei Dom João III, em 1557. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. As capitanias hereditárias, porém, tiveram vida curta e foram abolidas 16 anos após sua criação. Após a descoberta das terras a leste do Tratado de Tordesilhas, em 1500, por Pedro Álvares Cabral, o foco da coroa portuguesa na sua colônia da América Portuguesa era a extração dos recursos da terra, como o pau-brasil. Isso se devia ao fato de não terem sido encontrados metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas possessões. O sistema de capitanias hereditárias foi implantado a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530. Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras conquistadas para outros europeus que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. Para tanto, a coroa portuguesa imediatamente adotou medidas para povoar a colônia, evitando dessa maneira possíveis ataques e invasões. O sistema de capitanias havia sido implantado pelos portugueses na Ilha da Madeira, nos arquipélagos do Açores e de Cabo Verde. Assim ficou estabelecido a criação de 15 capitanias e seus 12 donatários, uma vez que uns receberam mais que uma porção de terras e as capitanias do Maranhão e São Vicente foram divididas em duas porções. Direitos e obrigações do donatário. O rei Dom João III concedeu as terras para os nobres de sua confiança. Cada capitão donatário era considerado autoridade máxima, ficando responsável por povoar, administrar, proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Por sua parte, a coroa portuguesa não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. Os donatários, por outro lado, possuíam alguns privilégios jurídicos e físicos, como escravizar indígenas, cobrar tributos e doar lotes de terra não cultiváveis ou não cultivados, explorar a região e usufruir de todos os seus recursos naturais, onde uma porcentagem pertencia à coroa, desde animais, madeira e minérios. No entanto, o sistema de capitanias sofreu com a falta de recursos. Algumas foram abandonadas e em outras jamais seus donatários estiveram ali. Igualmente sofreram ataques indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras. Desta maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou. Somente duas foram bem-sucedidas. A capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Após a inviabilidade das capitanias hereditárias, a colônia passou por uma reforma administrativa e foi instituído o governo geral, e o primeiro governador geral foi Martim Afonso de Souza.